Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim. Vocês gostam de uma fofoquinha? As pessoas gostam, Um né? cheirinho da vida do outro? Uma informaçãozinha? Um negócio que ninguém mais sabe, só você? Claro que a humanidade sempre gostou de fofoca. Ela faz parte do imaginário coletivo. Faz parte da sociabilidade. É verdade, é verdade. Essa Dizem tal de que a fofoca é uma ferramenta barata de cooperação. É isso. Você vai passando uma informação, outras coisas vão indo de uma forma muito sutis e como é que fala? Inocentes, até que em algum determinado momento a fofoca se torna algo cruel, se torna algo grandioso, se torna algo que perigoso. degrada, né? Exato. Você não sabe se falando do outro, você tá talvez atrapalhando e bloqueando o vento da vida desse outro. Verdade. A existência dele, a opção que ele tinha de tomar decisões com as próprias mãos sobre a sua própria vida. Né? Por que é tão interessante saber o que o outro tá fazendo? Quem não lembra daqueles almoços de domingo na casa da avó, em que alguma tia, alguma prima, sempre muito nesse âmbito feminino, né? Sempre foi dito que a fofoca era uma arma feminina, mas na verdade não é não. Se você olhar para os grandes perfis de fofoca daqui do Brasil, a maioria tem como donos homens. Por que é tão fácil monetizar a fofoca? Né? Por que é tão fácil você falar da vida do outro e construir o seu castelo de areia em cima da vida do outro? Eu lembro que nesse âmbito de almoço de domingo na casa da avó, sempre tem uma coisa da fulana que não veio, né? E aí, se não veio... é o alvo. Vamos falar de fulana. Caraca, tem uma galera falando mal da gente então, hein? Ah, com certeza. Já a gente nunca vai. A gente nunca vai. A gente é sempre o fulano que não foi. Certamente. Mas é curioso, assim, você perceber o jeito que começa, né? Do tipo, nossa, você tá sabendo que fulano fez isso aqui? Aí a outra já, eu acho um absurdo isso. E aí, da fofoca, você já vai pro julgamento. Verdade. É muito imediato, né? Você falar da vida do outro e automaticamente se permitir julgar a vida do outro a partir do seu ponto de vista. O que já tá errado por princípio. Que a vida do outro é do outro. É do outro. E provavelmente tem o seu próprio ponto de vista, a sua própria narrativa. Né? Eu acho que quando você vê um filme que tem lá a versão do diretor, você fala, tá, mas por que ter a versão do diretor? Porque às vezes o diretor não é o criador daquela história, muitas vezes inclusive, Sim. E ele fala, cara, sobre essa história que foi escrita por essa pessoa e que eu estou apenas dirigindo, talvez eu tenha um olhar e uma visão diferenciada do que foi planejado para essa história. Verdade. Então deixa eu falar a minha versão, a versão do diretor. E é diferente da versão original, geralmente. Você tem ali pontos de vistas e comentários e inserções que não estavam na história original. Então a fofoca faz parte do imaginário coletivo. Sim. Ela não é por si só o crime. Para mim, o crime está em palpitar, julgar e classificar a fofoca como certa ou errada. Não a fofoca em si, como reproduzir. E nesse momento que a gente tá vivendo, um momento de internet onde as pessoas cancelam umas às outras. Sim. Quando você é alvo de uma fofoca, vem uma enxurrada de gente cancelando o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, sem verificar se aquela informação é verdadeira ou não. Sim. Eu acho que o grande perigo é isso, né? Porque às vezes inventam algo de você e aí, por cair no gosto pessoal da galera, a Inquisição da internet vem e tenta destruir a sua existência momentaneamente. O julgamento em praça pública, né? A maçã É. podre que jogam em você. É. Vem muito daí, assim. Eu lembro quando eu fiz um vídeo aqui sobre a cultura do cancelamento, muitos anos atrás, que eu fiz a referência da praça pública, né? Da era medieval. Sim. Quando as pessoas que eram consideradas criminosas por algum motivo eram levadas para forca em praça pública, e a população que não necessariamente conheciam aquela pessoa, não necessariamente conheciam seus crimes ou as suas ações, e mais, que não tinham ali discernimento ou capacidade técnica para julgar alguém, tacavam tomate podre, pedra, areia e machucavam aquela pessoa que estava ali já no seu
juízo final, assim. Sim. Não era o julgamento. Era o momento que a pessoa seria enforcada, seria assassinada, seria guilhotinada. A pessoa já estava no fim da sua vida e ainda assim ela estava apanhando e sendo saculejada pela sociedade para que ela morresse da pior forma possível. Sendo crucificada mesmo, né? Intelectualmente, assim, pelo outro, opinativamente pelo outro. E isso está acontecendo nas redes sociais. Eventualmente, a gente fica sabendo de histórias de vítimas desses julgamentos, vítimas dessas fofocas. Essa semana teve mais uma vítima que foi feita, eu não vou falar do caso aqui, porque não vem ao caso propagar essa fofoca, mas teve mais uma pessoa que foi vítima desses perfis de fofoca. E o preço dessa vítima foi a vida. Foi a vida dela. E são perfis que têm milhões de seguidores, que geram milhões em reais, que têm milhões em engajamento, em números, que alcançam nichos que furam bolhas. Né? Quando você fala de uma internet separada por bolhas, em que você tem a bolha da cultura pop, a bolha da gastronomia, da viagem, da beleza, da maternidade, da família, dos casais. Você tem tantas bolhas e nichos e fontes de interesse na internet que a bolha da fofoca, ela é a mais explodida de todos, porque ela inclui todo mundo. Um perfil de fofoca trabalha buscando realmente furos de reportagem e temas que não são discutidos de forma séria nesses perfis mais nichados. Então, eles se permitem ser mais cruéis, eles se permitem opinar sobre a vida do outro, expor a vida do outro. Eles são pagos pelas próprias celebridades e pelos próprios influenciadores, grandes influenciadores. Quantas vezes a gente já não ouviu falar disso, né? De perfis de fofoca que são pagos pelo BBB, já rolou essa super treta aí em 2021, sei lá, de que você tinha uma lista de perfis de uma agência específica e essa agência, que agencia todos esses perfis, quem é aí rato de internet sabe do que eu tô falando, eles atendem comercialmente uma lista de perfis e são sempre esses perfis que estão envolvidos em grandes polêmicas e grandes projeções, portanto, gerando muito lucro. Não só para os influenciadores por trás desses perfis, como para as agências de publicidade que gerenciam eles. E aí você vê que esses perfis, eles recebem as melhores publicidades, os maiores alcances, porque fofoca engaja. Então, uma coisa é você estar num perfil de cultura pop indicando um filme e tendo visualizações risíveis e a rapa do tacho da publicidade da internet. Sabe, fazendo um Reels, um post, uns stories, por orçamentos baixíssimos, assim, sendo que é da sua especialidade falar sobre aquilo. E aí, quando você vai ver nos perfis de fofoca, os orçamentos são altíssimos, porque o alcance é descomunal. Porque o engajamento de você olhar para alguma coisa por um ponto de vista mais ácido, mais apimentado e mais alfinetador, não sei como é que fala. Alfinetativo, é mais interessante, né? Você olhar para alguma coisa com um olhar mais cruelzinho e ácido é muito mais interessante. Então, é um ciclo sintomático mesmo da sociedade. É aquela parada, né? Dizem que a fofoca, ela nasceu desde a pré-história. E a ideia é, eu tenho o meu habitat aqui, a minha caverna. Sim. E aí o outro cara tem a caverna dele. Sim. E aí um terceiro tem uma outra caverna. Ninguém fala sobre os seus medos. Sim. Ninguém fala sobre suas fraquezas, né? E aí uma caverna se reunia com a outra para contar as fraquezas de um terceiro. Outra, tá. Por quê? Porque eles precisavam entender quais são os medos que existem e quais são as fraquezas que existem para eles não cometerem os mesmos erros. Sim. Isso na pré-história. Isso. Humanidade, bolinha barata na caverna. A ideia é essa. A ideia é, então eu preciso saber para me resguardar. Sim. Agora, quando não é verdade, quando é inventado, ela só prejudica. Porque você começa a trabalhar a sua realidade com base em mentiras. Na verdade é com base... Eu não gosto de dizer que é uma mentira, porque até que se descubra se é verdade ou mentira, só é desconhecida a fonte. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? É você repassar uma informação que você não tem como comprovar. Exato.
essa é a grande parada pra mim da fofoca, na internet principalmente. São três pontos, na verdade, né? Se é verdade ou mentira, se é um ato de bondade, porque às vezes você tá contando uma história de alguém... Pelo bem da pessoa. Tipo, nossa, ó, tá acontecendo isso. Uma pessoa está apanhando em casa da pessoa que ela tá casada. Não, mas eu tô falando isso porque eu quero que isso acabe. A gente precisa acabar com isso, porque... Mas e aí? É um ato de bondade? O que está sendo feito de fato sobre isso, se não uma grande fofoca? Mas se for por um ato de bondade, é válido. Se for por um ato de verdade, é válido. Se for por um ato de necessidade, é válido. Sim. Então, assim, eu acho que tem esses 3 tópicos. Inclusive, tem uma parábola de Sócrates que se chama As 3 Peneiras. Que qualquer informação da vida de outra pessoa tem que passar pela peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da necessidade. Sim. Então, antes de você passar pra frente uma informação, teoricamente, você se faz essas perguntas para filtrar qual é a informação que deve ser passada e qual não deve ser passada. Sim. Por quê? Porque isso compõe uma ética da informação. Tá. Você realmente está querendo utilizar aquela informação para caminhar para algum lugar. Sim. E aí, a fofoca para contar mal da vida dos outros... Gratuito, né? E aí você não sabe se é verdade. De repassar. Você não sabe se é verdade, você não sabe se está fazendo mal para alguém e você não sabe se alguém precisa saber daquela informação. E eu acho que vai além, porque no momento que você repassa uma fofoca e as pessoas popularizam essa fofoca, no momento que vem a verdade, que eventualmente a pessoa pode ter o espaço para dizer, gente, isso daqui é uma mentira, isso não aconteceu. Isso é uma mentira. É uma fofoca mentirosa. A pessoa que passou essa fofoca tem que se retratar de alguma forma. Só que a retratação não gera tanto engajamento quanto a fofoca em si. É verdade. Porque as pessoas sentem prazer. É prazeroso de uma forma viciante. Você estar no antro da fofoca, você estar falando da vida do outro. Sim. Né? Você se colocar numa posição de julgamento sobre o outro. Dizer se aquela atitude é boa ou não, é interessante ou desinteressante. Isso te coloca, de alguma forma, com uma sensação de poder. Inclusive, queria só dizer que eu vim com um brinquinho da Estrela da Morte, exatamente por conta do tema. Porque eu acho que é muito sobre isso. Se você pensar sobre a trama de Star Wars, ela é uma grande fofoca e um grande... Tipo, todas as ações que são tomadas ali ao longo da história, elas são muito baseadas em fofoca, ou seja, uma informação que vem chegando e você vai tomando decisões sobre isso, tanto o lado, o Darkseid... porque o Obi-Wan fez fofoca do Darth Vader. Exato, quanto o lado rebelde... Você vai vendo que é um caminho realmente muito baseado em disse-me-disse. E no fim das contas, quem paga são as pessoas que viviam em determinados planetas e que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo e que tiveram os seus planetas dizimados por uma ordem que veio de cima, de conquista e de desinformação. E que as pessoas das camadas inferiores só foram executando as ordens. Porque elas não podiam perder o emprego, porque elas não podiam deixar de executar aquelas ordens ali do sistema que elas serviam. Quando você dá muito poder pro fofoqueiro, acontece isso aí mesmo. Acontece exatamente isso. E a gente precisa, não sei... Você tá falando, então, que as páginas de fofoca da internet que chocam as pessoas são... Gostei da referência do chocam as pessoas. São o que? Imperadores. São imperadores do mal? São imperadores do mal. São pessoas que manipulam. Quando você tem ali a referência do Palpatine com as mãozinhas assim... Poder ilimitado! O poder do Palpatine, ele não é um poder de um lightsaber. Ele não é um poder de mind trick, sabe? Ele não é sutil. Ele é assim, ó. Ele é destruidor. O poder dele tem quase essa manipulativo, referência. né? Exato. E ele manipula o Anakin, ele manipula o sistema, ele manipula o Conselho Jedi, ele manipula a República para chegar ao ponto que ele quer. Tudo baseado em desinformação e manipulação de dados. E como que você se recupera desse sintoma da fofoca na nossa sociedade? A gente tem falado muito aqui no canal sobre os perigos do algoritmo. O algoritmo não é o culpado. Eu recebi até uma mensagem por inbox muito interessante de uma pessoa, não vou lembrar o nome dela agora, mas você que está me ouvindo aqui, você me mandou inbox no meu perfil pessoal lá do Instagram. E essa pessoa falava sobre a gente colocar a responsabilidade no algoritmo
como se a gente, de alguma forma, romantizasse ou concordasse com o algoritmo. Aí eu expliquei que não era isso que a gente tinha falado, Sim. esclareci o nosso ponto de vista, que eu acho que a pessoa não tinha entendido e ficou tudo bem. Aham. Mas a pessoa tem um cachorro sonhando aqui. Gatinho. Não, você tem que deixar. Tá. Essa pessoa trouxe uma informação de que, assim, o algoritmo, né, e a inteligência alternativa ou inteligência artificial, de alguma forma, ela gera mecanismos Sim. de utilização. Eu acho que a gente tem que assumir que fala só inteligência alternativa. Tá. Todo mecanismo pode ser utilizado para o bem e para o mal. Sim. A tecnologia da bomba atômica, aquele estudo da bomba atômica, poderia ter sido usado pela ciência para o bem, mas foi utilizado como arma para o mal. Exato. Então, absolutamente tudo que a ciência e a tecnologia desenvolvem tem essas duas vertentes. Sim. Tudo depende da mão que manipula o objeto ou da intenção de quem manipula o objeto. Exato. E aí você pensa, o que a inteligência alternativa pode fazer por nós? Ela pode gerar novos avanços da ciência, melhorar a medicina, prolongar a vida da humanidade, curar doenças que hoje são consideradas incuráveis, né? Quantas pessoas ainda morrem de câncer? A gente sabe que existe aí um nível de pessoas e de níveis dessa doença, pessoas que sobrevivem, fazem tratamentos e tudo mais, mas é tudo muito problemático ainda no mundo do câncer, né? O que a ciência pode utilizar dessas inteligências para avançar esses estudos e proteger ainda mais a humanidade? Sim. Mas a gente percebe que outros tipos de uso e manipulação prejudicam e difamam de alguma forma esses avanços tecnológicos. Com certeza. Porque é você pegar, sei lá, o lightsaber do Darth Vader para cortar a carne do seu almoço. É mais ou menos isso, assim, que está acontecendo. Né? As pessoas estão utilizando essas tecnologias de uma forma muito negativa e cruel. Eu acho que a informação, né, transformando o termo fofoca em informação, ela é válida. A informação, ela amplia a nossa mente, ela expande o nosso cérebro, ela traz uma visão que antes era assim, limitada ao que a sua vida te entregou, né, de conteúdo, e ela vai ampliando o seu campo de visão e vai fazendo com que você enxergue possibilidades, enxergue o mundo de outra forma, entenda qual é a sua função, o que você pode fazer para ajudar o planeta, ajudar sua família, ajudar seus amigos. O que a informação de uma deficiência, de uma perda, não deficiência no sentido medicinal, limitatória. Não nisso, mas uma deficiência mesmo de não ter algo. Sim. Sabe? O quanto que você saber de alguma coisa enquanto pessoa que tem recurso pode te ajudar com o seu recurso a resolver aquele problema. Entendi. Mas o que a gente faz com a informação de fato? A gente olha e julga, sabe? A gente vê, por exemplo, assim, nossa, você tá sabendo que a filha da fulana tá vendendo lingerie na escola ou na faculdade para ajudar a casa que não tem comida? O tom é diferente de, nossa, fulana tá se esforçando muito para botar comida em casa porque os pais não estão conseguindo e ela tá ajudando. Existe um tom diferente, uma vertente diferente dessa informação. A pessoa está empreendendo com o que ela pode. Por uns, ela é vista como alguém que está se expondo, que está indo por um caminho de, ai, tadinha, né? Por outros, ela é uma empreendedora, uma guerreira, uma pessoa que está resolvendo. Quem recebe a informação desse tom também deveria tomar uma atitude, né? Sim. Porque, né, nesse exemplo que você deu, por exemplo... E rebater, né? Às vezes nem rebater, para você não ser também... As pessoas não rebatem, normalmente, porque elas não querem se tornar alvos da crítica, fofoca, sim, né? Sim. E aí elas corroboram de alguma forma, mas você pode contornar essa informação. Por exemplo, esse exemplo da menina que você deu que vende lingerie. Mesmo no tom ácido, a pessoa poderia perguntar, tipo, e o que a gente pode fazer para ajudar? Será que a gente pode comprar? Será que a gente pode movimentar? E aí muda o teor do negócio. Sim. O problema é porque, como é feito de uma forma ácida,
normalmente quem recebe tem medo de ser alvo da acidez, daquela acidez porque também, se né? você tá num ambiente que já tem esse hábito de falar do outro, você se coloca realmente numa posição de medo. Do tipo, cara, se eu não fizer parte disso, eu vou ser alvo disso. Só existem essas duas opções na sua cabeça. E né? você tem que... Mas isso é o negócio da visão limitada que você estava falando. Sim. Essa é a visão limitada que normalmente a gente tem. Sim. Só que a gente tem que se esforçar para chegar num terceiro ponto. Exato. Para falar, peraí, o que eu posso mudar dessa situação? O que eu posso fazer com essa informação que eu recebi. E não travar no medo. E, cara, ninguém vai fazer nada com você se você tiver opinião. É verdade. Ai, mas eu vou perder meus amigos. Será que são amigos? Se você vai perder seus amigos, não são amigos. Será que são pessoas valorosas o suficiente para você ter na sua vida? Ai, mas a minha tia não vai mais falar comigo. Será que faz diferença nesse momento? Será que a sua tia não precisa realmente de um tempo sem falar com você para perceber o quanto ela está tendo um ponto equivocado sobre a vida? Exato. Sobre a sua vida, sobre a vida de alguém? Todo mundo aprende com todo mundo, né? A gente não pode ter medo de se posicionar, a gente não pode ter medo de fazer o certo. Em que momento a gente se perdeu que para fazer o errado todo mundo é muito corajoso e para fazer o certo, defender as pessoas e dar a sua opinião de uma forma positiva, sem fake news, sabe? Com uma informação verdadeira. Quantas vezes, nesse processo de pandemia, em que as fake news circulavam muito, por exemplo, nas redes sociais e no WhatsApp, a nossa família foi vítima de muita fake news. Verdade. Assim, vítima que eu digo recebia fake news e acreditava de alguma forma nelas. E a gente exercitou isso entre nós. Quando você receber uma informação, um link, manda pra gente. A gente verifica. A gente fez isso. A gente te diz se é verdade ou não. E hoje, o sistema já foi tão bem instalado dentro da família que a gente já recebe o link assim, verifica se isso é verdade. Então é bonito você ver que você até pode confiar, né? Exato, e que até para pessoas mais velhas que não conseguem entender muito bem como funciona um algoritmo, como funciona um site, que você tem como fingir que é um site sério. Só fazendo um layout de site sério. E é interessante isso, né? Porque os nossos pais, eles não viveram uma época onde alguém perderia o tempo criando uma história que não fosse verdadeira para compartilhar essa história escrita, por exemplo, um texto ou um vídeo bem editado. E eles não conseguem conceber que a pessoa perderia aquele tempo para divulgar uma mentira. E por que a pessoa perde esse tempo? Porque tudo na internet é monetizável. Isso. Se você tem um perfil de fofoca no Instagram, no Twitter, que choca pessoas, e você tem 30 milhões de seguidores ao todo... Gente, 30 milhões de pessoas. Vídeos com 5, 10 milhões de visualizações. Isso tudo é monetizável, sim. Tudo é monetizável na internet. E aí você faz um texto e você tem um alcance milionário desse texto com publicidades nas laterais que você não olha para as laterais. Você não está vendo a publicidade, mas essa publicidade está enriquecendo a pessoa que compartilhou a fofoca. Exato. Você faz parte do sistema sem saber que faz parte do sistema, que enriquece as pessoas que querem que as outras percam as suas vidas. E não apenas fisicamente, mas psicologicamente, intelectualmente. As pessoas estão perdendo partes de si mesma porque as outras estão mais interessadas em ver o fundo do poço. Pessoas que estão desempenhando, às vezes, um papel bom social e se trava porque não quer entrar numa fofoca, não quer entrar numa polêmica. Exato. Né? Então, elas começam a se tornar improdutivas, não só para elas, mas para a sociedade. Para a sociedade. E, em paralelo, a pessoa que perde muito tempo lendo fofoca desse site que choca as pessoas... E de outros tantos. Outros tantos, elas são improdutivas porque elas são mais interessadas na vida de outras pessoas do que na delas próprias. Nas delas mesmas. Então ela perde tempo. Então é um grande monte de nada. Que não serve pra nada e que só tá atrapalhando. E é antiético e não julga se é verdade. E é criminoso. Não podemos esquecer que a internet, por mais que pareça, não é terra de ninguém. Não é. Se alguém fala algo que é mentiroso, que é uma calúnia, vá no Código Penal. A calúnia tá lá, listada. Se a pessoa mentiu,
se ela levantou falso testemunho sobre alguma coisa, isso deve ser criminalizado de alguma forma. Isso. Eu acho que já deu da gente ver vítimas da fake news, vítimas da desinformação, vítimas da manipulação de dados, vítima da manipulação psicológica das pessoas. É. O que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Sair na rua com pedra na mão para jogar na porta da casa de alguém que a gente não concorda com alguma coisa que ela fez? Exato. Em que tempo a gente está vivendo? É 2023 ou é a Idade Média? Eu não estou entendendo o que a gente está fazendo aqui. Qual é o rumo do que a gente está fazendo aqui? Se você pensar a evolução da internet, está seguindo exatamente os mesmos passos da história humana. Então, se a gente está vivendo a Idade Média da internet, a gente precisa de um momento onde o que seja propagado pela internet sejam as ideias. E não sejam e as nossas atitudes não podem ser travadas pelo medo, Sim. pelo terror, Sim. pela falta, sei lá, por todo esse movimento que só trava a sociedade, sabe? Sim. A gente está repetindo os erros que a gente aprendeu na 3ª série no livro de história da escola. Que talvez foi ensinado de uma forma onde a gente não aprendeu. A gente está aprendendo na marra, de novo. A gente aprendeu as consequências daquilo e não como aquilo se desenvolveu. Então, se tem uma mensagem que eu queria deixar para vocês aqui silenciem perfis de fofoca. Denunciem perfis de fofoca. A ferramenta existe. Existe bullying, existe assédio, existe desinformação, existe crime acontecendo nas redes sociais e isso está sendo tratado como se fosse um grande Zorra Total. Não compare perfis de fofoca com o Cacete e Planeta das décadas de 90, como eu já vi muita gente fazendo. Não é igual. Não é piada. Não é piada. Se alguém tira a própria vida por causa de uma fofoca, não é piada. Sabe? Então eu acho que chega. A gente já fez e a gente é todo mundo sim. De alguma forma todo mundo colabora para isso. A gente já fez muita vítima. Chega. Chega de ver pessoas perdendo suas vidas, suas histórias, suas esperanças e seus desejos de viver e de criar um futuro para si mesmo, para sua família, por causa de desinformação da internet. Exato. Existe um sintoma de pessoas saindo de redes sociais por vários motivos. Esse sintoma deve ser estudado. E não a manutenção daquele caos que está acontecendo ali ainda. Por que as pessoas estão desistindo? Por que as pessoas estão abandonando esse barco? É isso que a gente tem que pensar. E não comentem esses perfis, não incentivem, não compartilhe um post de um perfil de fofoca falando que é um absurdo. Porque você está ajudando. Você não está prejudicando o perfil de fofoca. Você está fazendo com que ele chegue a mais pessoas. Então, cuidado com as suas atitudes. Tente estudar sobre ética, tente ver o que é ter ética na sua vida. Porque não se trata só de passar a perna no amiguinho da escola ou passar a perna no amiguinho do trabalho. Ou não trair sua esposa ou seu marido. Ou não mentir para pai e mãe. Não é sobre isso. É muito maior. É sobre a gente estar prejudicando de verdade a vida das pessoas. Por acreditar que o mundo sempre foi e sempre vai ser de uma determinada forma que prejudica pessoas. Exato. Você pode ser o prejudicado. Por que a gente fica travado? Então, cuidado. E eu espero de verdade que a gente consiga ter momentos de reeducação virtual. Para a gente entender que as redes sociais são um reflexo da humanidade. Sim. E a humanidade precisa evoluir muito ainda. Exato. E a gente faz parte disso. Não é uma terceira pessoa que eu estou falando. É sobre nós e como a gente vive aqui também. Comenta aqui se você está sabendo desse caso todo que está acontecendo. Não quis entrar em muitos detalhes para não dar palco realmente. Mas comenta aqui e comenta a sua opinião sobre esse tema. Pra gente é muito importante saber como você pensa também. Sim. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.